Rosa Egipsíaca é uma escritora mística e pessoa escravizada, depois alforriada, que viveu entre 1719 e 1771, circulando entre a África, o Brasil e Portugal. Muito do que nós sabemos sobre Rosa Egipsíaca se deve à descoberta admirável do antropólogo Luiz Motti, que encontrou nos arquivos da Inquisição da Torre do Tombo, em Lisboa, os processos que contêm todos os documentos conhecidos relativos a ela. Motti publicou, em 1993, um livro intitulado Rosa Egipsíaca, uma santa africana no Brasil, no qual reconstitui a sua trajetória. Rosa Egipsíaca chamou-se, por boa parte da sua vida, apenas Rosa, que foi o nome dado por seu primeiro proprietário no Brasil. Capturada como escrava na África, chegou ao Brasil com apenas 6 anos de idade, vinda da Costa da Mina, correspondendo aproximadamente à faixa litorânea dos atuais estados de Gana, Togo, Benim e Nigéria. Foi comprada adolescente por um habitante de Minas Gerais que a explorava como prostituta entre os mineiros de ouro, o que era uma prática comum no escravismo brasileiro. Aos 30 anos, foi vítima de uma doença misteriosa causadora de dores e desmaios, seguido de revelações místicas. Foi submetida a vários exorcismos por seu guia espiritual, o padre Francisco Gonçalves Lopes. Inicialmente, acreditava estar possuída pelo demônio, pois entrava em transes, tinha visões e ouvia vozes. Até que entendeu a natureza divina de sua missão e dedicou-se com grande sucesso a pregar a palavra de Deus entre Mariana, Ouro Preto e São João del Rei. Foi presa e torturada em 1749, ainda em Minas Gerais. Partindo para o Rio de Janeiro, depois de conseguir comprar sua alforria em 1751, ouviu uma instrução da voz que, a partir de então, nunca mais a abandonou, que aprendesse a ler e a escrever. Ao voltar à cidade, que fora seu primeiro destino de escrava na vinda para o Brasil, adotou o nome de Rosa Maria Egipsíaca da Vera Cruz, em homenagem à santa asceta, primeiramente prostituta, Maria Egipsíaca, nascida no século IV. No Rio de Janeiro, na década de 1750, fundou e dirigiu o Recolhimento do Parto, uma instituição vinculada à Igreja de Nossa Senhora do Parto, que, na época, se situava no que é atualmente a Rua Rodrigo Silva, perto da Rua da Assembleia, no Rio de Janeiro. Nessa instituição, acolhia ex-prostitutas e jovens mulheres devotas em geral, como internas. Tornou-se uma líder carismática importante na cidade, tendo como guias espirituais, além do já mencionado Padre Lopes, os padres franciscanos do convento de Santo Antônio, que até o presente domina o Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Entrando em confronto com as autoridades eclesiásticas locais, foi acusada de práticas heréticas, bruxaria e falsa profecia. E depois de um primeiro depoimento ao representante do Tribunal do Santo Ofício, no Rio de Janeiro, a enviaram, juntamente com o Padre Lopes, para Lisboa, no ano de 1763. Após essa segunda travessia do Atlântico, a primeira como pessoa escravizada e a outra como herética, é submetida a longos interrogatórios na capital portuguesa, morrendo esquecida na prisão 8 anos depois, sem que o processo tenha propriamente uma conclusão. Graças ao processo da Inquisição, muitos textos de Rosa Egipsíaca foram preservados. Cartas dela e de seus correspondentes, depoimentos de testemunhas de acusação e de denunciantes, cartas e testemunhas do Padre Lopes. Tal modo de preservação do pensamento da Rosa Egipsíaca nos coloca um desafio epistemológico considerável, uma vez que, na maior parte dos casos, sua voz está modulada e mesmo soterrada sob a escrita de seus juízes e acusadores. Infelizmente, aquele que seria seu material mais valioso, um livro manuscrito de aproximadamente 250 páginas, e que deve ser, portanto,
O primeiro livro escrito por uma mulher brasileira de que se tem notícia, intitulado Sagrada Teologia do Amor Divino das Almas Peregrinas, foi conservado durante algum tempo por seu confessor, Frei Agostinho, que tempos depois o queimou. Como vimos, o amplo corpus da obra de Rosa Egipsíaca comporta registros os mais variados, cartas autógrafas, textos avulsos e correspondências ditadas, processos da Inquisição lavrados por noticiários eclesiásticos, depoimentos de terceiros. Ainda haveria muito a explorar sobre seu pensamento. Na verdade, o arquivo Rosa Egipsíaca mal foi aberto. Dos tópicos muito interessantes a ser encontrados aí nesse arquivo é a curiosa versão de um apocalipse que atingiria exclusivamente a colônia. Bom, essa breve apresentação é apenas um convite para que as filósofas e os filósofos se debrucem sobre o material disponível na Torre do Tombo, em Lisboa. E, nesse sentido, eu vou apenas tocar em um dos pontos que a gente encontra nesse arquivo, uma interessante doutrina teológica formulada por Rosa Egipsíaca, e aquela na qual sua contribuição original foi talvez mais visível, que se articula em torno das visões do Sagrado Coração de Jesus. Lembremos que Santa Margarida de Alacoque teve uma sucessão de visões do Sagrado Coração no século XVII, né? Cada uma delas integrando um conjunto narrativo que serviu de base para o surgimento do culto do Sagrado Coração na modernidade, na França, em primeiro lugar, depois na Europa e na América. Rosa Egipsíaca desenvolve, de modo original, uma polêmica filosófica importante do final do século XVII, começo, e que se estende ao longo do século XVIII, não é? E que tem como centro justamente esse tema do Sagrado Coração de Jesus. E esse tema a envolve diretamente na polêmica em torno da tese do puro amor a Deus, formulada pelos místicos cristãos no contexto da Contra-Reforma. Alguns dos nomes principais dessa polêmica são os de Madame Guyon, Santa Teresa d'Ávila e da própria Santa Margarida Maria Alacoque. E a essa lista de mulheres vem se juntar muitos filósofos e teólogos, como São João da Cruz, Fenelon, Bossuet e Leibniz. No interior da Igreja Católica, foram principalmente os jesuítas e os franciscanos que adotaram a expressão teológica do Sagrado Coração de Jesus e, derivadamente, as polêmicas a ela associadas. Os termos dessa polêmica são os seguintes. Algumas doutrinas teológicas do século XVII caracterizaram a experiência mística de união com Deus, pensada como um modelo ideal da relação das pessoas em geral com a pessoa divina, como uma forma de amor totalmente desinteressado, a tal ponto desinteressado que, no limite, o amor se confundiria com uma indiferença em relação à própria salvação pessoal e com um aniquilamento da individualidade diante da majestade de Deus. Esse movimento místico foi caracterizado por muitos, dentre eles Leibniz, como uma forma radical de entusiasmo quietista, sendo muitas vezes censurado pelo próprio Vaticano. No caso dos poderes teológico-políticos da colônia, esse indiferentismo radical ameaçava anular o reconhecimento devido às suas instituições locais. Embora não possamos desenvolver essa hipótese aqui, acreditamos que o processo de Rosa Egipsíaca na Inquisição não deixa de ter relação com essa forma particular de ameaça política, embora a acusação fundamental e formal contra ela girasse em torno de embuste e bruxaria. As visões e os textos místicos de Rosa Egipsíaca articulam a mesma novidade sobre a interioridade moderna presente nos textos de Santa Teresa d'Ávila e Santa Margarida, mas o fazem do ponto de vista colonial. E, o que é mais importante para entender sua especificidade, para uma mulher negra que for escravizada, transportada para o Brasil aos 6 anos de idade, violentada ainda adolescente, prostituída, e que se tornara, cerca de 30 anos depois de sua chegada, a líder de um movimento religioso significativo no Rio de Janeiro dos 700.
como o Rio de Janeiro, lembremos, era o centro da administração colonial portuguesa naquela época. Como eu disse acima, o arquivo Rosa Egipsíaca está esperando para ser explorado por pessoas da área da filosofia, das letras, da antropologia, das ciências humanas de um modo geral. Há muita coisa a ser vista e pensada do ponto de vista filosófico nesse estudo. Eu vou compartilhar com vocês agora, para terminar, uma indicação do lugar no arquivo da Torre do Tombo, onde vocês podem explorar, e eu espero perceber a riqueza desse pensamento da Rosa Egipsíaca aqui, ainda a ser devidamente reconhecido aqui pela área da filosofia. Eis aí o endereço, e obrigado pela atenção. Até logo.